O dia em que Marcos encontrou a libertação. Marcos sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o pão só chega à mesa com suor e dedicação. Aos 38 anos, ele era gerente de uma pequena fábrica de alimentos em São Paulo, casado com Ana, uma professora tranquila, e pai de 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Sofia, de 6. A vida não era fácil, mas eles viviam com dignidade, até que tudo começou a desmoronar. Há 3 anos, Marcos desenvolveu uma alergia severa a conservantes químicos. No começo, eram apenas coceiras e vermelhidões depois de comer certos alimentos industrializados. Mas com o tempo, a reação piorou. Qualquer traço de conservante, até mesmo em quantidades mínimas, provocava inchaço na garganta, falta de ar e crises de urticária que o deixavam de cama por dias. Médicos receitaram remédios caríssimos, dietas restritivas e até sugeriram que ele mudasse de profissão, já que o contato diário com produtos químicos na fábrica agravava o problema. Senhor, até quando? Marcos se perguntava, esgotado, enquanto via as economias da família se esvaírem em consultas e medicamentos. Ana, sua esposa, era sua maior apoiadora. Uma noite, depois de mais uma crise que o deixou sem conseguir engolir nem água, ela segurou sua mão e disse com voz firme: Marcos, nós já tentamos de tudo. Os médicos não têm mais respostas. Precisamos buscar ajuda em outro lugar. Onde, Ana? Ele respondeu, desanimado. Já oramos, já pedimos a Deus. Não como deveríamos, ela interrompeu. Não com fé de verdade. Lembra da tia Rosa? Ela frequenta aquela igreja simples, a Congregação Cristã no Brasil. Os irmãos lá oram com um jeito diferente, como se Deus estivesse bem ali, ouvindo. Vamos só uma vez. Por nós, pelos nossos filhos. Marcos hesitou. Ele não era de frequentar igrejas, embora acreditasse em Deus. Mas a dor no peito e o medo de não ver os filhos crescerem falaram mais alto. No domingo seguinte, vestiram roupas modestas, uma camisa social simples para ele, um vestido longo e discreto para Ana e entraram na pequena sala de reuniões da CCB, em um bairro humilde da Zona Leste. O que encontraram foi diferente de tudo que imaginavam. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só irmãos e irmãs sentados em cadeiras de plástico, homens de um lado, mulheres de outro, todos com bíblias nas mãos. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia o culto com uma simplicidade que tocou Marcos. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas sem acompanhamento, como se cada nota saísse do coração. Quando chegou a hora das orações, Marcos sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dele mesmo. Naquele dia, o ancião falou sobre a fé que move montanhas. Citou Marcos 11h24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e tê-lo-eis. As palavras ecoaram em sua alma. Quando terminou a reunião, uma irmã se aproximou deles. Vocês são novos aqui? Perguntou com um sorriso. Sim, respondeu Ana. Meu marido está passando por um sofrimento. A irmã, chamada Maria, ouviu com atenção e então disse: Deus ouve, irmão. Volte na quarta-feira. É o dia de oração especial. Traga seu pedido ao Senhor com fé. Marcos voltou. E voltou novamente. A cada reunião, ele sentia algo mudando dentro de si. Os irmãos oravam por ele com uma convicção que o deixava sem palavras. Não eram orações longas ou cheias de dramatismo, mas súplicas sinceras, como de filhos falando com um pai. Um dia, após a Santa Ceia, quando partilharam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião colocou a mão em seu ombro e disse: Irmão Marcos, Deus conhece sua dor. Não desanime. A fé não é só acreditar que Ele pode. É saber que Ele quer te abençoar. Naquela noite, Marcos chorou. Não de tristeza, mas de uma esperança que há muito não sentia. Então veio o dia do batismo. Depois de semanas de estudo bíblico e oração, Marcos decidiu se batizar nas águas, como símbolo de sua entrega a Deus. Foi um momento solene. A água fria do tanque o envolveu enquanto o ancião, com voz firme, dizia: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando saiu das águas, Marcos sentiu algo diferente.
Não foi uma cura instantânea, não era assim que Deus costumava agir, ele já havia aprendido. Bate uma certeza profunda de que não estava mais sozinho. 2 domingos depois, durante a reunião, enquanto cantavam o hino a Jesus, Tua mão me guia, Marcos sentiu um ardor no peito. Não era dor, mas uma espécie de calor que se espalhava por seu corpo. De repente, ele soube, estava curado. Não houve gritos, nem espetáculo. Só uma paz tão grande que lhe tirou o fôlego. Quando chegou em casa, comeu um pedaço de pão industrializado, algo que há anos lhe era proibido, e nada aconteceu. No dia seguinte, foi ao médico. Os exames não mostravam mais nenhuma reação alérgica. Na quarta-feira seguinte, Marcos deu seu testemunho na igreja. De pé, com a voz embargada, contou como Deus o havia livrado. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando. Depois, muitos se aproximaram para abraçá-lo. Um jovem, recém-chegado como ele, perguntou: Irmão Marcos, como o senhor teve tanta fé? Marcos sorriu e respondeu: Não foi minha fé, meu irmão. Foi a fé que Deus colocou em mim quando eu me rendi a Ele. Aprendi que não precisamos entender tudo. Só precisamos confiar. Hoje, Marcos ainda frequenta a CCB com sua família. Não é um homem de muitas palavras, mas seu sorriso fala por si. Ana diz que ele mudou, está mais paciente, mais grato. As crises de alergia nunca mais voltaram, mas o maior milagre, ele conta, não foi a cura do corpo, foi a transformação da alma. Às vezes, quando cantam o hino a Deus é Amor na reunião, Marcos fecha os olhos e lembra daquela noite em que, pela primeira vez, sentiu que não estava mais carregando o fardo sozinho. E entende, mais do que nunca, que os milagres de Deus não são para nos tornar famosos, mas para nos ensinar uma coisa simples e profunda: a fé não nos livra apenas do sofrimento, ela nos une ao Pai, e isso é suficiente. A vida de Marcos e Ana seguiu adiante, mas agora com uma luz diferente. Os vizinhos, que antes viam o casal como mais um na multidão, começaram a notar a mudança. Não eram palavras grandiosas nem gestos chamativos, mas algo no jeito deles, uma paz que não existia antes. Até o pequeno Lucas, filho do casal, percebeu. Certa vez, enquanto ajudava a mãe a arrumar a mesa, ele perguntou: Mãe, por que o papai não fica mais bravo quando eu derrubo as coisas? Ana sorriu, passou a mão no cabelo do menino e respondeu: Porque ele aprendeu a entregar tudo nas mãos de Deus, filho. E quando a gente faz isso, o coração fica mais leve. Os domingos na CCB se tornaram sagrados para a família. Marcos, que antes chegava às reuniões com o peso do mundo nos ombros, agora entrava com um passo firme, como se soubesse que aquele era o seu lugar. Não era um homem de pregações, mas sua presença já falava. Muitas vezes, depois do culto, alguém se aproximava para pedir oração, um conhecido com dores nas costas, uma senhora com problemas no casamento, um jovem desempregado. Marcos não tinha respostas prontas, mas compartilhava o que vivenciara. Eu também já achei que não tinha saída. Mas Deus ouve. Ele não desiste da gente. Um dia, um rapaz chamado Tiago, que trabalhava na mesma oficina que Marcos, chegou até ele com os olhos cheios d'água. Não aguento mais, Marcos. Minha mãe está com câncer, os médicos falam que não tem jeito, e eu não sei nem orar direito. Marcos não hesitou. Levou Tiago consigo naquela mesma noite para a reunião da Universal. Não prometeu cura, não deu falsas esperanças. Só disse: Vem. A gente vai buscar a Deus juntos. Dentro da igreja, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Marcos sentiu o mesmo fogo no peito que sentira anos antes, quando estava no fundo do poço. Ele segurou o ombro de Tiago e orou em voz baixa, com palavras simples, mas cheias de convicção: Senhor, o Tiago precisa sentir o que eu senti. Mostra para ele que o Senhor está aqui, que o Senhor não abandonou ele nem a mãe dele. Tiago chorou. Não foi um choro de desespero, mas de alívio, como se, pela primeira vez em meses, alguém tivesse dividido o fardo com ele. As semanas passaram, e Tiago não faltou a nenhuma reunião. Sua mãe, Dona Maria, começou a frequentar também, mesmo fraca. Ela não falava muito, só escutava, mas seus olhos brilhavam quando o pastor lia a Bíblia. Até que, em uma manhã, Tiago chegou correndo na oficina, ofegante, com um papel na mão. Marcos, os exames da minha mãe melhoraram. Os médicos não entendem, falam que é remissão espontânea, mas eu sei que foi Deus.
Marcos abraçou o rapaz, sentindo o coração transbordar. Não era orgulho, era gratidão. Porque ele sabia muito bem que não era mérito seu, era a mesma mão que o havia levantado do chão anos atrás, agindo novamente. A notícia se espalhou. Dona Maria, que antes mal conseguia sair da cama, agora estava de pé, sorrindo, agradecendo a Deus em cada culto. E Tiago? Virou um dos que chegavam cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, para receber os irmãos com um aperto de mão firme. Eu quase desisti, Marcos. Se não fosse você? Mas Marcos sempre cortava, não fui eu, irmão. Foi Deus. Ele só usou um homem quebrado para mostrar que a fé não é para quem é perfeito, é para quem precisa. Hoje, quando Marcos olha para trás, não vê um homem curado de alergias, nem um casal que superou as crises. Vê algo muito maior, uma família que aprendeu a viver de joelhos, não por fraqueza, mas por amor. Porque na CCB, entre os hinos e as orações, eles entenderam que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna. E assim, a história de Marcos continua. Não em manchetes, não em palanques, mas no silêncio dos corações que ele toca, nas lágrimas que se transformam em sorrisos, nas vidas que, como a dele, encontram um novo começo quando decidem confiar. Porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Marcos, com sua fé simples e seu sorriso quieto, é a prova viva disso. A vida de Marcos e Ana não mudou só dentro de casa. O milagre deles começou a transbordar, como água que não cabe mais no copo. Um dia, a vizinha, Dona Maria, bateu na porta com os olhos inchados de choro. Seu filho mais novo, Lucas, de apenas 12 anos, estava internado há semanas com uma doença rara nos rins. Os médicos já tinham dito que a única saída era um transplante, mas a fila era longa e o tempo, curto. Marcos, eu não sei mais o que fazer. Reze por mim, por favor, ela pediu, segurando um lenço surrado entre os dedos. Marcos não hesitou. Naquela mesma noite, levou Ana e Dona Maria para a Universal. Não foi com palavras bonitas ou promessas vazias. Foi com a mesma fé que o havia levantado do chão anos antes. Na reunião, quando o pastor pediu testemunhos, Marcos se levantou, a voz firme apesar da emoção. Pastor, aqui tem uma mãe que está perdendo o filho. Mas eu sei que o mesmo Deus que me curou das alergias, que restaurou meu casamento, pode fazer um milagre na vida do Lucas. Nós não vamos sair daqui sem a resposta. O altar se encheu de clamores. Dona Maria chorava, mas desta vez eram lágrimas diferentes de quem finalmente entregava o peso nos braços de Deus. 3 dias depois, enquanto ela fazia a oração da meia-noite em casa, o telefone tocou. Era o hospital, um rim compatível havia sido encontrado. Urgentemente. Lucas fez a cirurgia e, em menos de um mês, estava em casa, brincando no quintal como qualquer criança. Dona Maria não esqueceu. Toda semana, ela e o filho estavam na igreja, agora não mais como pedintes, mas como testemunhas. E assim, o ciclo se repetia, quem recebia o milagre voltava para levar outro alguém. Marcos, que antes tinha vergonha até de levantar a mão para orar, agora era um dos primeiros a chegar nos cultos. Não para ser visto, mas porque tinha descoberto um segredo: a fé não é um sentimento, é uma escolha. E toda vez que ele via um rosto novo na igreja, um olhar perdido ou um sorriso tímido, ele se aproximava. Não com sermões, mas com a mesma pergunta que havia mudado sua vida. Você já tentou deixar Deus resolver? Porque Marcos sabia, o maior milagre não era a cura do corpo ou a solução dos problemas. Era a transformação de um coração que aprende a confiar, mesmo quando tudo parece impossível. E isso, ninguém podia tirar dele. Hoje, anos depois, a casa de Marcos e Ana é um ponto de apoio para quem precisa de esperança. Eles não têm diplomas de teologia nem títulos importantes. Mas têm algo que muitos procuram e poucos encontram: uma fé que move montanhas porque está enraizada no amor. E assim, sem alarde, a história deles continua. Não em livros, não em redes sociais, mas no abraço apertado de quem chega desanimado e sai renovado. Porque na Universal, Marcos aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas, ele faz milagres para quem crê. E isso, meu amigo, muda tudo. Era uma tarde de quarta-feira, daquelas em que o sol parecia mais quente sobre o asfalto da cidade.
Marcos estava na porta da Universal, como de costume, quando viu um carro velho estacionar de repente, com os pneus cantando no meio-fio. De dentro, saiu um homem de rosto marcado pelo cansaço, os olhos vermelhos de chorar. O nome dele era João, e ele trazia nas mãos não só as chaves do carro, mas também um papel amassado, a notificação de despejo. Pastor, eu não tenho mais para onde ir, disse João, a voz quebrando. Minha mulher tá doente, os meninos não têm o que comer, e amanhã a gente vai ficar na rua. Marcos não hesitou. Lembrou-se do dia em que ele mesmo havia entrado naquela igreja com o coração em pedaços, sem saber que dali sairia uma nova história. Colocou a mão no ombro de João e falou firme. Deus não abandonou você, irmão. Entre aqui e deixe-lhe mostrar o que pode fazer. Dentro do templo, enquanto o coro cantava Deus é fiel, João se ajoelhou e chorou como nunca. Não eram lágrimas de derrota, mas daqueles que, pela primeira vez em muito tempo, sentem que alguém maior que todos os problemas está ouvindo. Ana, que agora ajudava na recepção, aproximou-se e orou com ele, lembrando-o de que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho podia abrir um caminho onde não havia nenhum. Naquela noite, João saiu da igreja com algo que não tinha quando chegou, uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias. Mas o melhor ainda estava por vir. 2 dias depois, enquanto João arrumava suas poucas coisas para sair da casa que seria desocupada, o telefone tocou. Era o gerente do banco onde ele havia tentado renegociar a dívida meses atrás, o mesmo que lhe dissera que não havia mais jeito. Senhor João, nós revisamos o seu caso. Tem uma fundação que está quitando dívidas de famílias em situação de risco, e o senhor foi selecionado. Sua casa está salva. João caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cerâmica fria da sala. Não era só a casa. Era a esperança de que, depois de tanto sofrimento, Deus havia visto suas lágrimas. Quando ele voltou à Universal no domingo seguinte, não foi para pedir, mas para agradecer. E trazia consigo um envelope não com muito dinheiro, mas com o que podia, um cheque do aluguel que não precisou pagar, para ajudar outro irmão em necessidade. Pastor, eu não sei explicar como isso aconteceu. Só sei que, se não fosse aqui, eu teria desistido, disse João, os olhos brilhando. Marcos sorriu, porque já tinha visto aquele brilho antes no próprio rosto, anos atrás. Isso não é sorte, João. É Deus. E ele não para por aqui. Porque a Universal não é só um lugar onde as pessoas vão buscar milagres. É onde elas aprendem a vê-los até nos detalhes que o mundo chama de coincidência. É onde um homem que quase perdeu tudo descobre que, na verdade, ganhou muito mais do que imaginava, uma família na fé, um propósito, e a certeza de que, não importa o tamanho da batalha, Deus sempre tem a última palavra. E assim, a corrente do bem continua. João hoje ajuda outros que chegam como ele chegou, quebrados, mas não derrotados. Porque na Universal, ninguém sai como entrou. Sempre leva algo a mais, mesmo que seja só a certeza de que, onde o homem diz é impossível, Deus começa a agir. João não sabia ainda, mas aquele dia marcaria o início de uma nova jornada. Depois do culto, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, sentiu um toque no ombro. Era o pastor, com um envelope na mão. Isso é para você, irmão. Não é muito, mas é uma semente. Dentro, havia um valor que daria para João pagar o aluguel atrasado e ainda sobraria para comprar comida. Ele olhou para o pastor, sem palavras. Deus vê o seu esforço. E ele não deixa ninguém que confia nele no prejuízo. Naquela noite, João chorou. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, sentiu que o peso tinha saído das suas costas. E foi então que ele entendeu, o milagre não era só o dinheiro. Era a paz que invadia seu coração, a esperança que voltava a brilhar nos seus olhos. No domingo seguinte, João voltou à Universal. Desta vez, não só para receber, mas para servir. Começou como voluntário, ajudando na recepção, distribuindo folhetos, orando com as pessoas que chegavam com o mesmo desespero que um dia foi seu. E a cada vida que via se transformar, sua fé crescia mais. Um dia, uma mulher chamada Maria chegou à igreja com o rosto marcado pelas lágrimas. O marido a tinha abandonado, levando até as economias que ela guardava para o tratamento do filho doente. João reconheceu aquele olhar o mesmo que ele teve quando achou que tudo estava perdido.
Minha irmã, Deus não esqueceu de você, disse ele, colocando a mão no ombro dela. Eu já estive onde você está. E hoje estou aqui para te dizer, a sua história não termina assim. Maria não acreditou de primeira. Mas quando João contou como Deus tinha mudado sua vida, algo dentro dela começou a se mexer. Ela aceitou o convite para ficar no culto. E ali, entre louvores e a palavra do pastor, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Semanas depois, Maria voltou com uma notícia. O marido, arrependido, tinha procurado ela. Não só voltou para casa, como devolveu o dinheiro que tinha levado. E o filho, que precisava de uma cirurgia, recebeu a notícia de que um hospital filantrópico ia custear todo o tratamento. Foi um milagre. Ela disse a João, com os olhos brilhando. E tudo começou aqui, nesta igreja. João sorriu, porque sabia que não era o fim. Era só mais um capítulo de uma história que Deus estava escrevendo. Cada vida que se transformava na Universal era como uma pedra jogada na água, o efeito se espalhava, alcançando mais e mais pessoas. Hoje, João não é mais aquele homem quebrado que entrou pela primeira vez na igreja. É um líder, um exemplo de que Deus restaura o que foi perdido. E toda vez que ele vê um novo rosto na Universal, alguém com os olhos cheios de dúvida ou de dor, ele se aproxima, sorri e diz: Eu sei como você se sente. Mas acredite, Deus tem um milagre com o seu nome. E aqui, você vai vê-lo acontecer. Porque na Universal, os impossíveis se tornam possíveis. As dores se transformam em testemunhos. E as vidas que chegam em pedaços saem inteiras, renovadas, prontas para levar adiante a corrente do bem que nunca para. O milagre completo. Aquele domingo, João viu-a entrar, uma mulher de olhos inchados, mãos trêmulas e um peso invisível nos ombros. Era Clara, que carregava a dor de um diagnóstico sem esperança. Ele se aproximou, como sempre fazia, e repetiu as palavras que um dia o haviam salvado: Deus tem um milagre com o seu nome. Clara ouviu, mas a fé ainda era uma semente frágil. Até que, na corrente de oração, algo mudou. Não foi imediato como o nascer do sol, a luz veio aos poucos. Primeiro, a paz que invadiu seu coração. Depois, os exames que, contra toda lógica, mostravam a doença recuando. E finalmente, a noite em que, de joelhos, ela ouviu a voz suave do Espírito: Filha, você já está curada. Quando Clara voltou à igreja para testificar, não havia mais sombra de dúvida em seus olhos. Agora, eram dois milagres lado a lado: João, o restaurado, e Clara, a libertada. E ali, entre lágrimas e aplausos, o pastor lembrou a todos: Deus não muda as circunstâncias para depois transformar pessoas. Ele transforma pessoas para que elas mudem suas circunstâncias. Reflexão final. A vida é feita de quebras e costuras, mas Deus não desperdiça nenhuma dor. Cada cicatriz é um mapa que leva alguém até Ele. João e Clara não foram curados apesar das lutas, foram curados por meio delas, para que suas histórias se tornassem faróis. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós para abençoar outros. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma vida transformada. Você pode ser a prova viva de que, onde o homem vê fim, Deus vê início. E quando Deus escreve uma história, Ele sempre deixa as últimas páginas para os testemunhos daqueles que, como João e Clara, escolhem não guardar o milagre só para si, mas estendê-lo como uma ponte para quem ainda está do outro lado, esperando por esperança. Porque na Universal, andando com Deus, ninguém sai como entrou.